Agora vamos para a segunda parte, que vai falar da jornada do herói, né? Então, em primeiro lugar, a tua jornada do herói encontra Krishnamurti. E aí, por que você se apaixona por essa jornada do herói? E como é que você enxerga aí esses passos, comparando com o Krishnamurti com o Campbell? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu venho de um lar que eu costumo dizer ecumênico. Então, o Deodébio me conheceu já usei Sika, né? Fabinho Hare Krishna. Meu pai era maçom, né? Enquanto vivo. Minha mãe curte estudar todas essas questões, meus tios. E na minha casa tinham muitos livros do Krishnamurti, do Gurdjieff. Só que aqui no Brasil, a gente não tem o lado educador do Krishnamurti. A gente não tem noção das escolas do Krishnamurti. Ele é visto muito como, sei lá, talvez ele é subutilizado, ou professores de yoga, ou até esquizotéricos, né, como o Deodébio gosta de falar, gostam de ler para citar e fazer frases feitas, mas perdem toda a dimensão da vida que ele teve, né? E a influência que ele teve junto ao cenário cultural norte-americano. Porque, inclusive, fala, mas ele é um pensador indiano. Não, ele não é um pensador indiano. Ele é um pensador, no máximo, indo-norte-americano, né? E aí, o que acontece? Ele tem uma... Aí tinha muitos livros dele. Eu estava no colégio que eu dou aula, no Colégio Visconde de Porto Seguro. Numa das terceira ou quarta semana que eu estava lá, a gente recebe o José Pacheco, que é um grandíssimo educador. Ele é português, ele criou a Escola da Ponte, que é uma escola sem paredes, é um projeto educativo bem diferenciado e referência no mundo inteiro. E ele citou dois educadores durante a palestra inteira dele. O Krishnamurti e um educador brasileiro chamado Eurípides Barçanufo, que ele mistura a pedagogia com o kardecismo, com o espiritismo. E inclusive, tem a escola dele no interior de Minas Gerais, se não me engano, é perto de Uberaba. E eu falei, caramba! E aí, depois eu comecei a trocar e-mail com o professor José Pacheco sobre essa questão do Krishnamurti. E aí eu comecei a procurar o Krishnamurti, e aí eu achei aí todos aqueles conhecimentos que eu já tinha lido, eu falei, caramba, ele tem uma escola e tudo mais. E aí, nessa pesquisa, entre 2014 e 2015, eu encontro que tem um curso dele em Ojai, na casa dele. Eu falei, eu vou fazer esse curso. E fiz essa formação. Então, você fica na casa que era dele, na casa que começou a escola, você lê os livros dele, escuta os discos dele, convive com pessoas que conviveram com ele. Então, a cidade é uma cidade muito bonitinha, que ela tem praticamente uma rua e arcadas. E cada loja de arte é um museu diferente. Então, lá tem campeonatos de tênis, campeonatos de contação de história, tem um teatro, né, um anfiteatro ao céu aberto. Algo assim muito, muito bonito, né? Enfim, e aí eu fui para lá. Nisso eu estava fazendo meu doutorado, que vai pelo lado da comunicação, mas a comunicação que transforma, né? Com o professor Ciro Marcondes Filho, e essa relação do Minecraft, eu posso ser outra pessoa depois que eu jogo e tudo mais. Separei até um livro do meu orientador de doutorado, que ele coloca o rosto e a máquina, e nos anos 80 ele já fala também do misticismo da ciência, como a ciência estava virando o misticismo e tudo mais. E o que é legal também, daqui a pouco a gente falando de heróis, o orientador dele, o sociólogo, o Dieter Prokop, que também foi orientador do Florestan Fernandes, na década de 70 ele já faz um texto sobre a mass media, né, comunicação em massa, e o super-homem, a relação do super-homem. Então, como isso já era objeto de pesquisa e tudo mais. Então, eu ter aberto esse campo permitiu eu me rever enquanto professor, eu me rever enquanto os conhecimentos que eu tinha adquirido, né? Foi engraçado que eu fui para lá quando eu fiz 34 anos, a mesma idade que o Krishnamurti teve quando, né, viu tudo. Uma série de coincidências, e é um lugar muito agradável. O lugar cheira laranja e lavanda. Então é isso, essa relação de trazer, de ser uma referência. Acho que a gente tem que escolher, né? A gente escolhe quem a gente se identifica. Talvez eu concorde, talvez seja a única coisa que eu concorde com o Osho,
que são pessoas que não querem ter mestres ou pessoas que já realizaram a sua jornada do herói, e por isso eu me identifique com ele, né? Mas essa humanidade, ele humanizou um conceito, né? Ele sai do pedestal que foi atribuído para ele, de uma divindade, e ele desce e ele compartilha. Então eu tenho muita inspiração nele. Sempre que eu dou uma palestra, eu dou uma entrevista, eu sempre gosto de evocar, falar ele, o Alan Watts, o Gurdjieff e um outro educador chamado Ivan Illich também, são as minhas principais bases que eu aplico na educação. Perfeito. Então, o que você entende pela jornada do herói? Jornada do herói foi um modo, né, o monomito, como também é chamado, uma pessoa que, com certeza, se fosse viva, ia ter sido nossa amiga, assim, você ia estar chamando ela aqui para conversar, ou a gente ia ter jogado RPG, ou qualquer coisa do gênero, que ele foi o proto-nerd, né? Que ele foi, talvez, o primeiro aficionado nerd, e tudo mais. Então, primeira coisa é que ele estudou todos os mitos. Então, ele tinha um fascínio muito grande. Aliás, tem a história do Joseph Campbell em quadrinhos, aqui, ó, no Filósofos em Ação. Conta a história dele. E aí, quando ele era criança, ele viu um show dos índios Navarro no Rockefeller Center, em Nova York. Ele ficou encantado, em pouco tempo ele já tinha lido tudo sobre a mitologia, então ele se tornou uma pessoa que gostava, né? E viveu a vida de um jeito teve uma jornada também muito própria, né? Então ele foi surfar no Havaí, ele foi corredor, ele tocava jazz. E aí depois de uma dessas temporadas tem a crise de 29, ele comprou todos os livros que ele podia comprar, comprou uma casa no meio do interior lá dos Estados Unidos, e começou a ler, estudar, e daí ele começa a compilar, e ele entende, ele percebe, ele tem assim uma realização, né? Ele tem uma percepção que todos os mitos têm 12 passos, né? Ele é o único que fala isso? Não. Antes dele, eu também deixo aqui, eu não tenho o livro aqui para fazer a referência, mas antes dele tem um outro... Pega uma aguinha para mim. Tem um outro autor que também é legal conhecer, chamado Vladimir Prop. Não sei se ele teve contato, que chama Morfologia do Conto Fantástico. Que o monomito, a jornada do herói, são 12 passos. A morfologia do conto fantástico são 36, só que tem que acontecer na ordem. Então, e são bem semelhantes. Então, você tem 12 pontos que ele entendeu que todo mito tem 12 passos. Então, tem um lado que é externo, tem um lado que é interno, que pode ser considerado uma iniciação, que pode ser considerado aí você me corrija se eu falar errado, mas o próprio storytelling das seitas iniciáticas, né? As jornadas dentro da maçonaria, né? Derrubei água no computador, peraí. Pega um banho pra mim. Espera só um pouquinho. Nossa, cara, caiu água. Caiu água em tudo. Mas, enfim. Então, ele consegue compilar esses 12 passos. E aí, diversos autores começam... autores e a mídia, de uma forma geral, começa a beber muito nessa fonte, né? Então, quando a gente pega obras relacionadas à Disney, né? Os jogos de videogame, só que aí o videogame ele tem um ponto diferente. Então, basicamente, para a gente entender a jornada do herói, vocês vão ver, pensem nos livros prediletos de vocês, como que eles começam, como que as primeiras histórias elas começam, né? Então, o herói não é um herói. O herói está no seu lugar comum. É o Homem-Aranha, que está na casa dele, que é um adolescente ordinário, né? Está na ordem, né? Tá medíocre. O Frodo, que está no condado. O Mr. Anderson, né? O Neil, que era o hacker da casa dele. Então, ele tem e é jornada porque ela tem uma questão espacial também, né? Muito, muito bem definida, porque começa no lugar comum, aí tem os desafios, tem os aliados,
tem a prova dos aliados, isso tem na Bíblia, inclusive, tem a negação da jornada, tem as 3 provas, tem a derrota do inimigo, a derrota do inimigo final, né? O inimigo que estava escondido ou se passando por aliado, e o retorno, né? E aí fecha o ciclo voltando com Elixir. Então a gente tem isso em filmes, novelas, campanhas eleitorais, campanhas políticas, né? Que começam a sistematizar essa narrativa. Então, igual quando a gente pega uma biografia, por mais que não aconteceu daquela forma, a biografia ela fica mais tangível quando a gente entende. E aí o Campbell, ele não era um cara tão famoso assim. O que fez ele ficar famoso? Ele era amigo de um jovem cineasta chamado George Lucas. E aí o Campbell, ele conversava muito com o George Lucas e ajudou, né? O George Lucas, ele sofre um acidente e ele gostava muito de correr de carro, ele sofre um acidente e aí o tempo que ele fica no hospital se recuperando, ele começa a escrever o Star Wars. Um dos livros principais do Campbell é um que chama O Poder do Mito, que é um documentário que foi escrito, e essa entrevista aconteceu na biblioteca do Skywalker Ranch, da proximidade que ele tinha com o George Lucas, né? Então, a jornada do herói, ela é uma forma de sistematizar uma narrativa. Ele é uma forma de você conseguir entender o herói e colocar isso de um jeito que seja fácil de compreender. Então, por exemplo, eu não tinha visto, essa semana eu estava vendo Moana. Você vê que em um determinado momento existe uma negação, né? E como que isso consegue ser trazido para a nossa realidade?